O tema de hoje é relacionamentos. E foi uma sugestão pedida por uma leitora aqui do Instagram. E ela perguntou como é que fica o relacionamento amoroso depois da maternidade. Vamos falar sobre isso? Bom, essa é uma questão que aparece sempre nos atendimentos também, até nos eventos que eu faço ao vivo, que um dos papéis mais prejudicados aí com a maternidade é o nosso casamento, o nosso relacionamento amoroso. E por quê? Vamos entender um pouquinho por que essa área fica aí fragilizada, debilitada depois da maternidade. Assim como nós, depois da maternidade, a gente fica ali naquela quarentena, aquele período sem poder ter relação sexual por conta de toda a recuperação do nosso corpo com o parto, a gente deixa também de praticar exercício, a gente está preocupado em produzir o leite, em amamentar, o nosso foco está totalmente na criança. Então, à medida que a gente vai recuperando os outros papéis, a gente volta a cuidar da gente, praticar exercício físico, comer melhor, né? E da mesma forma, como a gente fala, vou voltar à atividade física, recebi alta da minha ginecologista, da minha obstetra, posso voltar para academia, né? A gente começa a colocar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, tem um tempinho para a gente se dedicar aí à atividade física. No entanto, a gente não se coloca a meta de preciso voltar a dedicar alguns minutos ao meu casamento. Preciso voltar a atividades que eu fazia com o meu marido antes do meu filho nascer. Né? A gente não se coloca esses objetivos. Por quê? Agora eu já sou mãe, agora eu já tô com ele, agora a gente já tem uma família, né? Tá tudo bem. Só que o que acontece, né, na mente masculina, na mente dos homens? A família cresceu, eu sou provedor, então eu tenho que trabalhar para garantir o sustento e o conforto da minha família. É assim que os homens pensam. Eles pensam em que eu preciso trabalhar para sustentar a casa. Eu preciso trabalhar para dar o conforto, o alimento, para não faltar nada para minha família. E nós, mães, às vezes identificamos esse foco no trabalho como o trabalho é mais importante do que a gente. Ele chega tarde em casa. E eu até recebi, assim, de uma cliente, mas Isa, ele trabalha tanto que ele nem dá bola para mim. Tá, e aí eu perguntei, e como é que você o recebe quando ele chega do trabalho? Às vezes a gente fica assim, meu marido trabalha bastante, a gente quase não se vê, e aí ele chega, eu tô emburrada, eu tô chateada, às vezes eu tô até dormindo, e aí isso acontece 1, 2, 3, 4 dias, e é claro que você começa a ter problemas de relacionamento, porque você percebe que não está no seu foco cuidar disso. E aí eu perguntei, você gostaria de ser recebida da mesma forma como você recebe ele quando ele chega em casa depois de um dia de trabalho? Você gostaria de ser recebida com a mesma cara, a mesma fisionomia, o mesmo jeito que você faz quando ele chega em casa? Então, pequenos sinais já mostram para o nosso relacionamento como a gente tem tratado isso como prioridade. Às vezes a gente fala que a culpa está toda no marido e a gente não se observa. E a gente não vê que quando a gente se torna mãe, 90% da nossa prioridade é nosso filho. Né? Primeiro por conta da amamentação, depois por conta da rotina do sono, depois porque a gente quer voltar a ter um tempo pra gente, voltar a se cuidar. E aí, quando a gente se dá conta, o nosso relacionamento amoroso não é mais a prioridade que era antes. Porque, veja bem, antes de se tornar mãe, o nosso tempo é dividido entre o tempo com a gente, com a nossa carreira, com os nossos amigos, e o tempo com o nosso marido, que é o tempo que a gente está em casa, vendo filme, namorando, indo para o cinema, né? O que acontece depois que a gente se torna mãe? Esse tempo vai ao zero, porque a gente divide o tempo com a gente com o tempo com a criança. E aí fica difícil a gente encontrar um tempinho ali para falar esse tempo do marido. A gente começa, às vezes, com um minutinho na semana, né? Alguns minutos na sexta-feira. Ou quando a criança dorme, que a gente consegue conversar. E, normalmente, a gente entra nos 3 Cs. O que é esses 3 Cs? Ou eu tô me comparando, né? Se eu vivo pro trabalho, eu não tenho tempo de fazer minhas coisas. Ou a gente tá se criticando, você não fez isso, você não ajuda naquilo, né? Comparando, criticando ou competindo. Eu faço mais do que você. Eu tenho mais tempo que você. Eu priorizo mais os filhos do que você.
não é? Então a gente tem esses 3 Cs que prejudicam o nosso relacionamento amoroso, que é a crítica, a comparação e a competição. E como que a gente faz para minimizar isso, né? Como que a gente faz para diminuir o impacto desses 3 Cs nos nossos relacionamentos? Trazer à tona, resgatar alguns comportamentos e tratamentos que a gente tinha com o marido na época do namoro, que é elogiar, contato físico, carinho, beijo. Em vez de você ficar mandando mensagem no WhatsApp durante o dia, que conta que tem para pagar, que problema que você teve com seu filho, manda uma mensagem de carinho, de afeto. Introduza no seu dia a dia momentos de se preocupar, né, de ter cuidado, de ter carinho com a pessoa que está construindo a vida com você. E eu fiz essa pergunta, né, esse exercício com a minha lista de transmissão, Resgate Seu Eu Depois de Mãe. Inclusive, se você quiser participar, é só me mandar uma mensagem privada com seu nome completo e celular com DDD, que você já faz parte, tá? É gratuito. E eu perguntei, o que você pode fazer para resgatar o seu relacionamento depois da maternidade, para resgatar o seu casamento? E muitas delas, né, responderam, eu posso começar a elogiar mais. Ou eu posso ligar no meio do dia sem ter um motivo de reclamar ou pedir, mas simplesmente para falar o quanto que ele é importante para mim. E eu achei isso fantástico. Não quer dizer que você precisa fazer isso todo dia, ou nem que você precisa fazer isso para resgatar seu casamento. Mas talvez você precise identificar lá na sua época de namoro, quais atividades que você fez, quais as ações que você tinha que te aproximavam do seu marido, que era então um namorado, né? O que te encantava nele, o que encantava em você, né? O que fez com que ele escolhesse você para ser a mãe dos filhos dele. E quando a gente alimenta essa parte positiva, a gente entrega mais do positivo para o nosso relacionamento. Se a gente fica alimentando mais os 3 Cs, que é a crítica, né? A comparação e comparação e crítica, esqueci o outro C. O que a gente faz? A gente acaba reproduzindo mais do ruim, mais do que não está bom. A gente potencializa o que precisa melhorar. E aí a gente só tem motivos para reclamar, né? Competição. Crítica, comparação e competição. São os 3 Cs. Então, o que você escolhe fazer para manter o seu relacionamento saudável, vivo, alegre, leve, feliz? Focar no positivo, nas características boas do seu relacionamento, as características do seu parceiro que te fizeram escolher para ser pais do seu filho, dos seus filhos, ou focar no que você precisa melhorar. Onde você foca, aumenta, tá? Então, é muito importante você ter atenção para isso. Aonde você está focando? O que você realmente precisa ter atenção nesse momento, tá bom? Então, era esse o conteúdo que eu tinha para passar aqui. A gente tá falando assim, passei por isso, realmente é verdade. Oi, tudo bom? É muito importante nesse processo de autoconhecimento, de equilíbrio dos nossos relacionamentos, a gente se perguntar o que cabe a nós, qual que é a nossa autorresponsabilidade. Porque toda vez que eu fico olhando para fora, colocando a culpa do marido, colocando a culpa nos filhos, colocando a culpa do trabalho, colocando a culpa no tempo, colocando a culpa na rede de apoio, eu não me torno competente para assumir o controle e mudar esse relacionamento, e transformar esse relacionamento, e melhorar esse relacionamento. Porque o controle está na mão do outro e não no meu. E a gente só pode mudar o que está no nosso controle, o que está sob nossa responsabilidade. Então, assuma responsabilidade pelos resultados que você tem hoje nos seus relacionamentos. Você está colhendo hoje o que você plantou ou deixou de plantar após a maternidade. Tá? Então, faz parte esses altos e baixos do nosso casamento. Só que a gente escolhe manter ruim se a gente não está adubando, aguando, né? Semeando, cuidando dessa plantinha que é o relacionamento, tá? Então, assumir a autorresponsabilidade é o primeiro passo para resgatar o seu papel de mulher, seu papel de esposa, resgatar essa relação que você quer construir com o pai dos seus filhos, tá bom? E segundo, prestar atenção nesses 3 Cs aí. Você anda competindo? Você anda criticando?
você anda se comparando, né? Então, pare e comece a entender que ele tem os pontos fortes dele e você os seus, ele tem os pontos de melhoria dele e você os seus.